Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. Hoje nós vamos falar sobre a vida do rei Salomão. Em específico, nas playlists aí, tem duas playlists, uma sobre personagens religiosos, né, que eu abordo personagens significativos de várias religiões, né, abordei vários personagens do livro Heróis da Fé, né, já falei sobre alguns, ainda falta falar sobre os outros. E tem uma playlist também sobre personagens bíblicos, do qual já falei sobre Adão. Hoje a gente vai falar sobre o rei Salomão, né? O homem mais sábio de sua época, né? Por que não o homem mais sábio que viveu no mundo, né? Por que não dizer dessa forma? Então nós vamos falar sobre a vida do rei Salomão, vários pontos, vamos abordar vários pontos relacionado à teologia, né? Sempre fazendo uma ótica, claro, a partir da compreensão também, já que é minha formação acadêmica, da ciência da religião, principalmente quando nós abordarmos o contexto religioso no qual o rei Salomão viveu, né? Então nós vamos fazer essas abordagens e vamos, claro, fazer aplicações, quais aplicações nós podemos tirar da vida de Salomão para nossas vidas, e aí a conclusão. Vamos abordar alguns tópicos bem interessantes, né? Eu não tinha falado ainda sobre Salomão, e por esses dias eu fui despertado a estudar um pouquinho sobre o rei Salomão. Então, a nível introdutório, né, Salomão, ele conhecido como o rei Salomão, né? Ele é filho de um dos maiores, se não o maior rei que Israel já teve, que foi o rei Davi, né? O rei segundo o coração de Deus, né? Um homem teve seus altos e baixos. Também vou falar depois sobre o rei Davi. Teve seus altos e baixos, né? E, inclusive adultério, né? Assassinato, pagou com sua família, virou uma bagunça em consequência das suas atitudes, dos seus pecados, né? Mas o rei Davi é uma figura do qual ele é bem considerado, porque foi um homem segundo o coração de Deus. Nós vamos ver aqui Deus falando sobre Davi nesse texto de hoje. Então, ele é filho de Davi e Betseba, né? E o rei Salomão é considerado como uma figura central. Quando nós olhamos a vida de Salomão, nós entendemos e como ele ficou conhecido, né? Ele é observado a partir sempre os pontos de destaque do qual ele ficou conhecido por sua sabedoria, né? Como também por ser um homem que ficou muito rico, um homem muito rico, né? E também as suas realizações, das quais a gente vai abordar aqui, né? Quais foram essas realizações que o tornou conhecido como ele ficou, né? Um outro ponto também é como ele, ainda a nível introdutório, como ele ficou lembrado, né? E ele também ficou lembrado tanto pelas suas contribuições significativas, como também pelas suas falhas. Nós vamos observar aqui também as falhas do rei Salomão. Então, a nível introdutório, nós já trouxemos um panorama mais ou menos do que nós vamos abordar. Claro, vamos aprofundar bem mais, né? E vamos dar sequência. Então, quem foi então o rei Salomão? Eu já disse que ele era filho do rei Davi e Betseba. Você vai ver isso, inclusive, vou dando os textos aqui para você aprofundar no estudo sobre o rei Salomão, né? 2 Samuel 12, 24, né? O texto diz: então Davi consolou Betseba, sua mulher, teve relações com ela, e ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Então está aqui os pais do rei Salomão. Quando nós vamos a características do rei Salomão, primeiro ele ficou conhecido por ter uma sabedoria, né? Um homem que sabia lidar com as situações do cotidiano de uma forma sábia, né? Então, e essa sabedoria não só, como nós temos vários sábios no mundo, mas várias pessoas que se observa sabedoria,
Mas a sabedoria do rei Salomão, ela era uma sabedoria excepcional. Inclusive, 1 Reis, no capítulo 3 e o versículo 2, diz assim: eis que farei como você pediu, e eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que, veja o que é declarado a Salomão, que de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Então é alguém ímpar na história bíblica, né? Salomão também, durante o seu reinado, lembre que ele herdou o reinado do rei Davi, né? Que ganhou o seu reinado na marra, na luta, batalhou, derramou sangue, né? Foi um grande guerreiro, Davi, né? Então entregou o reinado já com todas as tribos ali ao redor, subserviente ao governo, né? E Salomão, ele vai governar Israel por 40 anos, né? O texto de 1 Reis, lembrando 1 Reis, para você que não tem não é habitual, a Bíblia é um livro histórico, né? 1 Reis, 1 2 Samuel, 1 e 2 Reis, né? São livros históricos que trazem a história do povo de Deus, né? E, como eu falei, ele governou por 40 anos. 1 Reis 11:42 diz: o tempo que Salomão reinou sobre todo Israel e em Jerusalém foi de 40 anos. Então, ainda diante das características, né, nós temos sua sabedoria excepcional, o seu governo que durou 40 anos, e ainda um outro ponto para a gente seguir, né, que é Salomão. Outra característica é que ele era um homem rico e poderoso, né? E o seu reinado foi marcado por paz, né, pela paz e também pela prosperidade, né? Apesar que essa prosperidade acabou sendo sufocando as outras tribos, lembrando que o povo ele era dividido nessa época nas 12 tribos de Israel, né, como é conhecida, as 12 tribos de Israel, e essas tribos eram subservientes ao governo de Salomão e contribuíam com esse governo. Então Salomão era alguém muito rico e também poderoso, e não era como seu pai. O pai de Salomão, Davi, o rei Davi, era alguém do embate. Já Salomão não era do embate, né? E nós vamos ver daqui a pouco por que ele não era do embate e como ele fazia para manter tanto essa paz como essa prosperidade. 1 Reis 10, 23, 24 diz assim: o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza. Então veja, ele era mais rico do que todos os reis, né, do mundo, né? Como também em sabedoria. E nós já vimos que Salomão, uma das características dele era que ele foi o homem mais sábio, antes dele e depois dele, né? Todo mundo, o versículo 24, todo mundo queria ver Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no coração dele, né? Então todas as pessoas iam até Salomão, né, buscando conhecer Salomão, conhecer o seu reinado, né, por sua fama ter se espalhado por todos os lugares, né? Então veja que era um homem com características ímpares, né? Aí chegamos a um outro ponto. Nós já abordamos um pouco sobre a vida dele e um pouquinho das suas características. O outro ponto é qual teriam sido então os feitos de Salomão, os seus grandes feitos, né? Que acabam também destacando a vida desse homem, desse personagem bíblico, né? Histórico, né? Partindo do princípio que os relatos contidos no livro de Reis, os relatos que falam sobre Salomão, são relatos reais, né, de uma história que realmente aconteceu. Então, o primeiro dele é a construção do Templo de Jerusalém. Lembrando que antes o povo se reunia em tenda, né, numa tenda, e o local, o templo, né, era uma tenda montada e desmontada, e depois vai passar para um templo. Quem queria construir o templo era o próprio rei Davi, né, que se preparou para isso, mas ele foi rejeitado a ele a oportunidade de estar construindo o templo. E aí quem vai fazer a construção desse templo é o rei Salomão, né, que no caso o Templo de Jerusalém, que é considerado como uma das maiores, né, realizações que Salomão realizou, né, e considerado diante da Bíblia o edifício mais importante da história bíblica, né? E até hoje nós temos lá o Muro das Lamentações, né?
lá em Jerusalém, né, o muro, que é um local sagrado ainda, fazendo referência exatamente a essa construção do templo construído pelo rei Salomão. Em 1 Reis, o texto que vai relatar vai estar em 1 Reis capítulo 6, versículo do 1 ao 38. Eu quero aqui só trazer dois versículos apenas e vocês leem o resto depois, aprofundando o estudo. Versículo 1 diz: no ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, né, no mês de Ziv, que é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. O templo que o rei Salomão edificou ao Senhor tinha 27 metros de comprimento, 9 de largura e 13,5 de altura, né? Aí você pega aí, dá sequência depois, quando acabar aqui o vídeo, anota, vai anotando os versículos e daí estuda. Então, esse foi o primeiro feito de Salomão, considerado assim de destaque. Um outro feito foi utilizando a sua própria sabedoria. E aí ele vai exatamente demonstrar essa sabedoria quando ele resolve a disputa entre duas mães, né, que lutavam ali pelo filho, né, e reivindicavam ali quem seria a mãe, quem não seria a mãe. O texto está relatado, esse texto é belíssimo, né? Recomendo que você leia também, 1 Reis, capítulo 3, e o versículo 16 ao 28, né? Onde duas mães prostitutas vão ali para falar, se apresentar diante do rei, lembrando que o rei fazia o julgamento, né? E aí uma das mulheres vai trazer a história, né? Que as duas estavam lá e tiveram as crianças, né? E numa certa noite, o bebê de uma delas vai morrer. E aí o que vai acontecer? Essa mãe que o bebê morreu por ter se colocado sobre o bebê, em cima do bebê, né? Deixa eu só ver se eu acho aqui o versículo. Sim, tá aqui o versículo 19. De noite o filho desta mulher morreu porque ela se deitou sobre ele. Então, morreu, ela vai lá, troca os bebês, né? E aí, quando a outra mãe vai ver o bebezinho dela amamentar, vê que tá morto, espera amanhecer o dia e lá constata que não era o filho dela, né? E aí não tinha ninguém lá, só tinha elas duas. Então é levado o caso para o rei Davi. Quando chega lá diante do rei Davi, e aí o rei Davi vai exatamente usar a sua sabedoria, né, nesse caso, e pede para que o bebê traga uma espada e parta um bebê no meio e dê metade para cada uma. A mãe verdadeira vai contra e manda que dê para outra, a outra não, faça isso. Aí o rei Davi sabiamente diz: essa daqui é a mãe, né? Quer dizer, a mãe foi a que lutou pelo filho, né? Enquanto a outra, que tinha perdido o filho, exatamente queria o contrário, queria que a criança fosse morta, né? Deixa eu só ver aqui. Aqui, a outra dizia assim: ele não será meu nem seu, podem cortá-lo ao meio. Então o rei disse: entregue o menino à primeira mulher, não matem, ela é a mãe do menino. E aí todo Israel, né, o texto aqui do versículo 28 diz: todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. O interessante aqui eu fico imaginando quando as pessoas que estariam ali presentes, quando o rei manda trazer a espada, né? O que as pessoas sentiram ali, o rei que ia cortar um bebê ao meio, né? E aí vem toda aquela apreensão, vem todo aquele momento ali, diante daquela situação ali de tensão, né? E depois uma resolução maravilhosa a partir da sabedoria dele, né, em constatar quem seria a verdadeira mãe e dar o filho. Então é outro feito dele. Não menos importante, talvez o mais importante, ou todos em páreo de igualdade, né, diante dos seus feitos, vem o que Salomão deixou de escrito. É interessante considerar talvez Salomão como um apóstolo Paulo, né, já que o apóstolo Paulo ele escreveu boa parte dos textos do Novo Testamento, né, com exceção dos evangelhos, né, mas já a partir, e o livro histórico seria o livro de Atos, a partir de Romanos ele já começa a trazer escritos textos
texto diretivo, né? Texto escrito para igrejas, resolvendo problemas, trazendo pontos teológicos, trazendo esclarecimentos. E o rei Salomão, né? O rei Salomão, filho do rei Davi, né? Ele também trouxe os seus escritos e é atribuído a ele como autor, né? Tanto o texto de Provérbios como de Eclesiastes, como o Cântico dos Cânticos. E aí sempre os versículos primeiros trazem exatamente essa referência. Por exemplo, o livro de Provérbios, né? Provérbios 1:1. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eclesiastes, por exemplo, 1:1. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Sempre fazendo referência ao autor, né? Cântico dos Cânticos, Cânticos dos Cantos de Salomão, ponto, esposa. Também fazendo referência. Então, nós temos esses 3 escritos aqui pelo rei Salomão, né? Escritos por ele, né? E que são livros de sabedoria, livros maravilhosos, né? Para as pessoas que desejam entender um pouquinho mais sobre Salomão. Mas a pergunta é, a vida de Salomão, já falamos sobre os seus feitos, né? Características dele, a sua vida, seus feitos. Vem a questão, a vida de Salomão foi só pontos positivos? Salomão só teve uma história maravilhosa, todo mundo observando e querendo ter contato com Salomão por causa da sua sabedoria? Foi só coisa boa na vida de Salomão? Não, infelizmente. Também teve pontos negativos. E o principal deles, eu enumeraria dessa forma, é a questão da idolatria, né? Nós vimos um pouquinho da vida de Salomão, o início do seu reinado, um processo de reinado, do seu reinado, e depois a gente aprofunda agora para mais adiante, né? Então, o primeiro ponto é a questão da idolatria. Esse é um dos pontos negativos da vida de Salomão, né? Nos últimos anos do seu reinado, Salomão ele se afasta de Deus e ele acaba sendo influenciado por suas esposas estrangeiras e passou a adorar outros deuses. Um ponto bem interessante aqui é exatamente isso. Davi era um rei de batalha. Davi batalhava, Davi ia para as cabeças, né? Como as pessoas usam o jargão hoje. Ia botar para torar, ia para a luta e matava os inimigos, lutava contra os inimigos. Já Salomão não era um guerreiro. Então, como é que Salomão promovia a paz? Até falei no começo do vídeo, e agora eu estou trazendo aqui a história. Como é que Salomão, então, promovia a paz no seu reinado? Ele casava com mulheres estrangeiras, né? Para trazer exatamente esse povo para junto dele e, ao contrário disso, promover a paz através de casamentos, né? Então, esse texto aqui que eu vou trazer está registrado em 1 Reis, capítulo 11, versículo do 1 ao 10, né? O texto diz assim: além da filha de Faraó, casou com a filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. E aqui é um ponto também que a gente pode trazer do contexto histórico que gerou essa idolatria, né? Exatamente, povos que habitavam ali ao redores, né? E esses povos, eles tinham as suas divindades, né? Tinham a sua forma de culto, tinham a sua religião, né? E a convivência ali constante do povo de Deus com esses povos acabavam ali levando a uma influência religiosa, um aculturamento da religião do outro, né? E que levavam um distanciamento, porque o Deus de Israel era um Deus exclusivo, era um Deus que ele não permitia que houvesse esse intercâmbio de deuses juntamente com ele. Ele deveria ser o único Deus adorado. Então o povo estava ali, né? E aqui, quando ele relata aqui algumas mulheres estrangeiras que ele casou com moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, né? E etéias. E essas mulheres, elas tinham a sua própria religião, que é o que nós vamos ver, né? Mulheres das nações em que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, e Deus tinha falado exatamente isso: não case com elas, nem casem elas com vocês, né? Pois perverteriam o coração de vocês para seguir os seus deuses, né? Porque a pessoa tinha a própria religião, logo, né? Essa relação pacífica ali, emocional, né? Passional, acabaria levando para agradar muitas vezes a pessoa ter esse contato com os outros deuses, e nessa relação ali acabava praticando o culto, né?
a esta Salomão se apegou pelo amor. Então, as pessoas até dizem que não é possível amar mais de uma mulher. Tá aqui Salomão, o texto aqui dizendo que Salomão se apegou a essas mulheres pelo amor, né? Então era mais de uma, né? Como nós vamos ver aqui agora. E ele tinha 700 mulheres, né? Que eram princesas, né? Daí a ideia da pacificação através do casamento. E 300 concubinas, né? E suas mulheres lhe perverteram o coração, exatamente em cima dessa aculturação da religião do outro, trazendo para ele, e essa afetividade, porque ele as amou, ele acabava cedendo, né? Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, né? E o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido o coração de Davi, seu pai, que se arrependeu, né? Davi, caso eu esteja enganado, Salmo 51 traz o arrependimento de Davi, depois você dá uma lida lá. Se não, você bota no Google aí e pesquisa o Salmo de arrependimento de Davi e você vai achar, mas eu acredito que seja 51. Salomão seguiu, aí aqui vem as divindades, né? As divindades que Salomão seguiu, versículo 5. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, abominação dos Amonitas, né? Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, seu pai, havia feito. Sempre, o texto sempre faz referência, olha, o padrão é Davi, veja Davi, a vida de Davi. Ele não olhou para a vida de Davi, ele não olhou para o seu pai, né? Nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, né? E nós já vimos aqui em cima, Astarote, Milcom, né? E agora Quemos, né? Abominação de Moabe, e a Maloque, abominação dos filhos de Amon. Então várias divindades, né? E nesse caso aqui ele vai adiante porque ele constrói santuários, ele constrói templos. Veja, ele é conhecido por ter um dos seus grandes feitos, a construção do templo, né? Do templo de Salomão, mas aí ele vai e constrói templos também para as divindades das suas mulheres, né? As divindades da qual serviam as suas mulheres, né? O texto, versículo 9, assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifício aos seus deuses diante do Deus de Israel, que inclusive deu sabedoria a ele e o seu reinado, né? O Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que ele havia aparecido 2 vezes, né? E ordenando que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor havia lhe ordenado, né? Por isso, o Senhor disse a Salomão, agora vem as consequências. Já que você procedeu assim e não guardou minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reinado de você e dar a um dos seus servos. Veja aqui, tá vendo? A consequência, o reinado dele seria dado a outro, né? Um segundo ponto negativo, né, foram os excessos de Salomão, né? Tanto com relação até à própria sua riqueza, como o poder, levaram tanto a excesso. Lembra que ele tinha 1000 mulheres, né? 1000 mulheres, as servas que acompanhavam essas mulheres, o reinado tinha que manter. E quem é que pagava por isso? Era exatamente o povo, ele oprimia o povo. E as consequências disso, né? Nós vimos lá que já foi prometido que o reino seria tirado, né? As consequências foi exatamente o descontentamento e também a divisão que aconteceu depois da sua morte, cumprindo exatamente o texto do versículo 11, o versículo 11 do capítulo 11 de 1 Reis, que vai se cumprir agora, porque o texto vai dizer assim: por isso o Senhor disse a Salomão, já que você procedeu assim e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dar a um de seus servos. Aí aqui nós vamos ver exatamente isso se cumprindo, né? O povo, por ter sido oprimido, descontente, e aí nós vamos para o capítulo 12 de 1 Reis, vamos ler o versículo 4, 11, 16 até o 19. 1 Reis diz assim: o seu pai, né, Salomão,
nos impôs um pesado jugo. Alivie, aí tá falando a Roboão, né? A dura servidão de seu pai e o pesado jugo que ele impôs, e nós o serviremos, né? Nesse caso, já aqui já está direcionado ao cumprimento, né? E aqui o povo vai e diz: poxa, alivia aí, não seja como seu pai, alivie o jugo, seja uma pessoa melhor, veja o povo, né? Não traga tanto jugo sobre o povo. E aí o povo vai lhe servir, né? O povo vai servir a você. E qual é a resposta de Roboão ao povo? Assim que se o meu pai lhe impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-lo com escorpiões. Veja o que ele disse. Aí vem a consequência. O versículo 16 vai trazer as consequências. Quais são? Quando todo Israel viu que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós em Davi? Não temos herança no filho de Jessé. As suas tendas, ó Israel. Cuide agora de sua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que moravam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adonirão, superintendente dos que realizavam trabalhos forçados, porém todo Israel o apedrejou. Veja a reação do povo com relação ao que ele disse. E ele morreu. Mas o rei Roboão conseguiu subir no seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim, Israel se manteve rebelado contra a casa de Davi até os dias de hoje. Consequências do quê? Consequências dos feitos de Salomão, no sentido de oprimir o povo, né? O povo se via ele de uma forma dura, como o texto mostra. O filho dele, ao invés de ser alguém melhor, vai querer oprimir mais o povo se rebelou. Pronto, tá aí as consequências, aplicando exatamente o que Deus tinha dito. Diante disso, né, vem um questionamento. Que lições então nós poderíamos tirar da vida de Salomão, né? O que nós poderíamos aprender com Salomão? O primeiro ponto eu acho que fica muito claro, que é com relação ao valor da sabedoria, né? Salomão, ele pediu sabedoria a Deus em vez de riqueza, né? Veio as duas coisas, mas ele pediu sabedoria. E no caso, ensinando nos ensina a importância do conhecimento e do discernimento, né? Só o conhecimento não basta. A sabedoria ajuda a aplicar o conhecimento de forma sábia, né? Discernindo situações, como foi o caso de Salomão com as duas mulheres, né? O texto aqui é o texto que eu vou trazer com referência, 1 Reis 3, 9 ao 12, diz assim: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus disse: já que você pediu isso e não pediu longevidade, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Um outro ponto, então aqui é o primeiro ponto, né? A questão da sabedoria, que nós devemos pedir sabedoria a Deus, né? Para aplicarmos a sua palavra às nossas vidas e vivermos uma vida que agrade principalmente a Deus, né? Que glorifica o seu santo nome, e que nós possamos conviver em sociedade, né? Ou em comunidade de uma forma que nós consigamos sermos pequenos cristos, né? Diante do povo, e ajudar nessa condução à santificação, né? E como corpo de Cristo, para o crescimento do povo de Deus. Um outro ponto aqui que a gente pode trazer como lição são as consequências da idolatria. O que é a idolatria? É dar a glória de Deus a outro, né? Que foi o que Salomão fez através das suas mulheres. Então, a vida de Salomão, ela vai nos ensinar os perigos, né? De se afastar da fé e da fidelidade a Deus e se entregar às idolatrias, né? O texto de 1 Reis 11,
vou usar aqui como referência 11 ao 13, diz assim: por isso o Senhor disse a Salomão, já que você procedeu assim e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que ordenei, vou tirar o reino de você e dar a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo. Quer dizer, Deus ainda teve misericórdia dele, porque poderia, como consequência, ter tirado ainda com ele vivo, matado inclusive, Deus, se Deus quisesse. Mas Deus, por amor a Davi, sempre usando Davi como referência, né? Mesmo com as suas falhas, nós vamos abordar depois um vídeo sobre Davi, né? Mas Deus teve misericórdia de Salomão por amor a Davi, né? Mas durante o reinado do seu filho, nós já vimos o que o filho de Davi fez, tentou ser mais cruel do que ele, e aí acabou dividindo o povo, inclusive, e perdendo um reinado total, como foi o caso de Davi e de Salomão. Todavia não tirarei o reino todo, ainda a misericórdia de Deus, né? Darei uma tribo a seu filho por amor de Davi. Sempre, nada tem a ver, dessa vez não é nem por amor de Salomão, foi por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém que escolhi. Por amor ao próprio povo de Deus, Deus teve misericórdia do próprio povo, mesmo deixando que o filho dele, com as atitudes que teve, reinasse ainda sobre o povo. Um outro ponto que nós podemos tirar lição, né? Primeira lição é a importância da sabedoria, de pedirmos sabedoria a Deus, sabermos usar o conhecimento com discernimento, a fuga da idolatria, porque traz consequências diante de Deus, né? Deus traz a punição, né? A adoração é a Ele é o único Deus que merece ser exaltado, louvado, né? Nós estamos falando aqui de cristianismo, né? Então, se desviar disso, seguir caminhos diferentes, traz consequências sobre a vida do povo. O terceiro ponto é com relação a uma liderança, né, e justiça, né? O reinado inicial de Davi foi um exemplo, né, de liderança. Nós podemos pegar essa parte, liderança justa, né, como também eficaz, a ponto de todo o povo de Israel ouvir a sentença que ele deu, né, que o rei havia proferido. Todos tiveram profundo respeito, veja, respeito por ele, né, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus, né, e para fazer justiça. Então, a importância veja a importância de uma liderança que seja realmente advinda de Deus, né. Hoje é um pouquinho complicado isso, né, muitas lideranças cristãs só pensam em enriquecer, né, quase seguindo o exemplo de Salomão, né, e muitas vezes são injustos, né, diante do povo de Deus. Mas aqui nós podemos tirar a importância de quem está na liderança da igreja, ser um bom líder, né, buscar uma boa liderança, seguindo os exemplos, ouvindo principalmente a Deus, o que Salomão não fez, né. Salomão não ouviu a Deus e trouxe consequências. Então, se ouvir a Deus, tudo vai dar certo. Se o líder ele der ouvido à voz de Deus, e nós ouvimos a Deus lendo a sua palavra, meditando, orando, buscando ser cheio do Espírito Santo, ele vai guiar a liderança da igreja sempre para que o povo de Deus seja edificado, né? O texto aqui é 1 Reis 3:28, que diz: todo Israel ouviu a sentença, né, como eu já li, e aí nós chegamos à conclusão. Que conclusões nós chegamos diante da vida de Salomão? A primeira conclusão é que a vida de Salomão nós vemos a vida de Salomão como um misto de realizações, né, e também falhas significativas, como nós vimos, né. O segundo ponto, ainda dentro da conclusão, é que ele é lembrado tanto por sua sabedoria e as suas contribuições, né, construiu o templo de Jerusalém, né, isso para a história de Israel, quanto também pelos erros que ele cometeu, né, principalmente em ter se casado com várias mulheres. Não confiou em Deus, porque Deus manteria a paz de Salomão sem ele fazer essas alianças, né? Essas alianças levaram ele à idolatria, né? E também o terceiro ponto ainda da conclusão é as lições de uma vida contínua e relevante, né? E destacando exatamente a importância de uma vida com sabedoria, né, a prática da justiça e principalmente a fidelidade a Deus, né. Então, esses são são lições importantes, né, que são relevantes para a vida de qualquer cristão. Ter uma vida, buscar sabedoria em Deus, né, para ter uma vida justa, né, e principalmente buscar ser alguém fiel a Deus, né, não a instituições, né,
mais a Deus, né? E no serviço ao reino de Deus, à igreja do Senhor, né? Então é isso, né? Falamos hoje sobre a vida do rei Salomão. Espero que vocês tenham feito todas as anotações de todos os textos do quais eu citei. Aí você vai poder estudar mais ainda, né, a vida do rei Salomão por conta própria. Eu também recomendo ler todos os textos, pegar o texto do começo da vida de Salomão, do seu reinado, até o final do seu reinado, e ler por completo. Aqui a gente trouxe um panorama da vida dele, pegando pontos para tornar mais compreensível um pouquinho sobre a vida de Salomão. Mas você pode aprofundar isso aí estudando a Bíblia, né? Estudando os textos que são diretivos sobre a vida de Salomão. Trouxe aqui os textos de Reis, volta, vai até o começo do seu reinado e vai até o final. Estuda sobre ele, vê um pouquinho a vida dele e tenta aplicar as coisas boas, né, que o Salomão fez, né, e contribuições. Entendendo também um ponto aqui bem interessante para a vida do cristão, é que a nossa vida é feita de altos e baixos, né? A nossa vida, nós muitas vezes estamos lá em cima com a nossa fé, estamos lá embaixo. Agora, o que nós não podemos fazer é nos desviarmos, né? Ter essa consciência. Agora nós temos o Espírito Santo de Deus para nos orientar. Então, quando a gente está caminhando, e a gente sabe quando está caminhando num caminho que está desagradando a Deus, é a gente ter a consciência de parar e retornar. Parar e retornar, né? Parar e entender que aquele caminho, a maneira que está vivendo, o que está fazendo não está agradando a Deus, dá aquele stop e retorna, né? Não tá tudo bem. Eu caí, eu não consigo, consegue. O Espírito Santo vai lhe ajudar. Aí você volta de novo ao caminho, né? E tá tudo bem, volta a contribuir com o reino, porque a santificação é um processo e ela só acaba com a glorificação. Então, fica aqui essa minha palavra aqui devocional, né? Não pastoral, porque eu não sou pastor, mas também poderia dizer, né? Mas essa minha palavra devocional. É isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o teu like, deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Que Deus possa vos abençoar e vos guardar. Amém.